Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início a mais uma coletiva de imprensa aqui na sede do Governo do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, hoje com a presença do prefeito da capital de São Paulo, Ricardo Nunes, que nos honra muito com a visita, e os demais secretários e secretárias que estão aqui e que responderão às perguntas formuladas pelos jornalistas, a quem cumprimento. Obrigado por estarem aqui conosco nesta tarde. Também cumprimento meus colegas cinegrafistas e fotógrafos que estão aqui, e, igualmente, os que estão virtualmente participando desta coletiva de imprensa. Bem, as notícias de hoje, começando por educação. O Governo do Estado de São Paulo anuncia a retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais nas redes estadual, na rede municipal e na rede privada de ensino em todo o Estado de São Paulo, a partir da próxima segunda-feira, 18 de outubro. Com o avanço da vacinação no Estado de São Paulo, o Estado que mais vacina, o Estado que mais realizou o procedimento de vacinação em todo o Brasil e o que lidera hoje a vacinação na primeira dose, nas duas doses e na dose de reforço, assim como os indicadores de queda da Covid-19, tornam possível e viável a obrigatoriedade dos alunos em sala de aula a partir da semana que vem, a partir do dia 18 de outubro, segunda-feira. Isso é uma informação para os pais. Eu tenho certeza que, como eu, pai de 3 adolescentes, todos aqueles que são mães e pais estão felizes com a possibilidade de seus filhos retomarem as aulas, seja na rede pública de ensino, seja na rede privada de ensino. Para garantir a segurança do retorno às aulas presenciais, todos os protocolos sanitários, como o distanciamento de 1 metro entre os alunos, o uso obrigatório de máscara e o álcool em gel, serão mantidos com segurança até o final do mês de outubro, e o secretário Rocieli Soares dará mais detalhes a vocês também sobre o tema do distanciamento de 1 metro entre as posições ocupadas pelos alunos na rede pública e privada e o que ocorrerá a partir do dia 1º de novembro. Segunda informação, também uma boa notícia, e essa notícia compartilhada com a Prefeitura da cidade de São Paulo, a maior cidade do país. Hoje tivemos uma longa reunião, começou às 7 horas da manhã, foi até às 9h30, com todos os secretários municipais, os secretários estaduais, sob liderança do Ricardo Nunes, prefeito da capital de São Paulo, com a minha participação e a participação também do Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo do Estado de São Paulo. Entre as definições desta reunião, foi aprovado o investimento do governo do Estado de São Paulo de 2,5 bilhões de reais nas áreas da saúde, habitação e assistência social na capital de São Paulo. Repetindo, foi definida nesta reunião um investimento de 2,5 bilhões de reais em saúde, habitação e assistência social na capital de São Paulo. A reunião foi realizada hoje pela manhã, conforme já mencionado, e na área da habitação ficou pactuada a construção de 29 mil novas moradias populares na parceria entre o Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital. Na área da saúde, foi acordado um repasse de 315 milhões de reais para as santas casas e entidades filantrópicas de saúde que atuam na capital paulista. Foi também acordada a doação de 541 respiradores e monitores para as unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos municipais. Com isso, melhoramos também e oferecemos maior robustez ao sistema público municipal de saúde da capital paulista. Da mesma forma, foi definido hoje a transferência do Hospital Sorocabana para a Prefeitura de São Paulo e o custeio do Centro Oncológico Bruno Covas, na Vila Santa Catarina, na zona sul da capital. A transferência do Hospital Sorocabana foi objeto de uma análise profunda de estudos conjuntos nos últimos 6 meses e hoje, nesta reunião, foi definida a transferência para a Prefeitura de São Paulo, exatamente como desejava o prefeito Ricardo Nunes e o secretário Edson Aparecida. E também, na área de assistência social, ficou definido que o governo do Estado vai construir mais 2 restaurantes Bom Prato
nos bairros de Parelheiros e Boi-mirim, zona sul da cidade, e a operação será conjunta, o custeio será conjunto do Governo do Estado e da Prefeitura do município de São Paulo. São 2 restaurantes Bom Prato, numa área, na zona sul da capital, onde havia carência e necessidade da implantação deste programa Bom Prato. Sobre estes bons temas, falará o prefeito da capital de São Paulo, Ricardo Nunes, aqui ao nosso lado. Terceira informação, vamos promover uma nova data especial de vacinação, o dia V de vacina, V de vida, contra a Covid-19, no próximo sábado, dia 16 de outubro. São mais de 5.000 postos de saúde nos 645 municípios do estado de São Paulo. Em todos eles, os postos de saúde vão abrir, repito, no sábado, dia 16, das 7 da manhã às 7 da noite. Das 7 da manhã às 7 horas da noite, para aplicação da segunda dose de quem já tomou a primeira dose da vacina e pode já no espaço vacinal tomar a sua segunda dose, e também os que não tomaram e podem tomar a dose de reforço, a terceira dose da vacina contra a Covid-19. É uma grande oportunidade para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose fazerem isso com calma e com tempo neste sábado, dia 16, das 7 da manhã até as 7 da noite. Sobre o novo dia V de vacina, falará Regiane de Paula, nossa coordenadora do Programa Estadual de Imunização. E finalizando com os dados da saúde oferecidos e apresentados aqui pelo nosso secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Então, no primeiro tema, o tema da educação, esta boa notícia para os pais de alunos da rede pública e da rede privada de ensino, eu peço agora a palavra de Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Rocieli. Bom dia a todos, boa tarde, na verdade, a todos. É um prazer estar aqui com uma notícia tão importante, falar de volta às aulas, priorizar as crianças, os jovens é fundamental. Pode passar. Eu queria lembrar a todos que essa é uma história já bastante longa dentro desse processo de Covid, né? Nós apresentamos em junho de 2020 a primeira proposta de retorno e retornamos as primeiras atividades em 8 de setembro, eram opcionais naquela época, inclusive para a própria escola, mas com isso fomos vivendo vários momentos, acompanhando os movimentos, sempre com a área da saúde, mas aprendendo até chegarmos ao ponto do que vamos falar, do período do dia 18 de outubro, onde a gente ainda mantém o distanciamento de 1 metro, mas inicia o processo de obrigatoriedade dentro da rede estadual, e também os 100% dos estudantes podendo estar nas aulas a partir do mês de novembro, nas nossas escolas aqui no estado. Pode passar? É importante também destacar que a gente está falando que a gente não está voltando da mesma maneira, né? As escolas, desculpa, acho que ficou desconfigurado na hora de projetar aqui. As escolas, né, tiveram um investimento alto, a rede estadual, por exemplo, 744 milhões em reformas acontecendo, com o programa Escola Mais Bonita, o dinheiro direto na escola, dinheiro na mão dos diretores, Bolsa do Povo, 20 mil pais e mães contratados para as escolas estaduais, protocolos com a vacinação dos professores. Lembrando que o estado de São Paulo foi o primeiro estado a vacinar os profissionais da educação. Isso trouxe uma segurança ainda maior para o que estamos fazendo. E, obviamente, comunicação, acolhimento, que são fundamentais. Pode passar? 625 milhões somente de PDDE repassados neste ano, e com, obviamente, o objetivo de melhorar os espaços, instalação de lavatórios, reforma de banheiros, tudo isso já foi feito pelas nossas escolas e tem melhorado muito. E, obviamente, temos aqui os repasses de produtos também para o Covid. Este ano, já repassamos 25 milhões de reais para o Covid, mas vamos repassar mais 25 milhões para as escolas que precisarem de mais recursos para, obviamente, termos mais ainda segurança. Então, se a escola precisar, a escola estadual ela vai solicitar e nós vamos mandar recursos extras para todas as escolas que necessitarem. Pode passar?
Salientando, né? Vacinação de profissionais da educação, 97% dos profissionais da educação da rede estadual já vacinados com esquema vacinal completo, com 2 doses. E 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já vacinados com a primeira dose. E aqui queria fazer um registro muito importante, que o Estado de São Paulo já antecipou para 56 dias após a primeira dose, para se tomar a segunda dose. Então, os jovens de 16 e 17 anos, neste momento, já podem procurar os postos de saúde para fazer a vacinação da segunda dose, completando assim o esquema vacinal. Comorbidades também, isso é muito importante destacar e, obviamente, trará ainda mais segurança para essa população. Pode passar? Então, qual que é o ponto principal? A partir do dia 18 de outubro, será obrigatória a presença em sala de aula, né, mantido o distanciamento com os demais protocolos. Então, no mês de outubro, 1 metro está mantido ainda de distanciamento. Na rede estadual, nós começamos com a obrigatoriedade dos estudantes já na segunda-feira, e o Conselho vai deliberar sobre o prazo para as escolas privadas. A gente vai publicar, vai ter um prazo onde a escola privada poderá se adaptar à regra. A rede estadual já começará. Para as redes municipais, isso deverá ser observada a regra de cada conselho. Vou dar um exemplo, aproveitando e cumprimentando o prefeito Ricardo Nunes. A cidade de São Paulo tem uma lei específica que regula a rede municipal, inclusive sobre a obrigatoriedade. Portanto, para a rede municipal não se aplicará esta regra. Para a cidade que tem conselho municipal próprio, poderá ter, obviamente, outra regra. Mas para aqueles municípios que são regulados pelo Conselho Estadual, que geralmente são os municípios pequenos, né, do nosso estado, eles deverão seguir a regra que é estabelecida pelo Conselho Estadual de São Paulo, que vai deliberar e vai estar publicando a regra já nesta semana. E, obviamente, lembrando, em outubro, né, mantido o distanciamento com a organização da bolha. Então, neste mês de outubro, a rede estadual basicamente vai funcionar. Tem uma bolha, está organizado com 50%, 60% dos alunos para o dia da segunda-feira, dia 18, são estes 50% e 60% de alunos que deverão ir obrigatoriamente na escola. Na terça-feira, outro grupo de alunos, eles deverão ir neste dia obrigatoriamente. E a partir de novembro não precisaremos mais ter a bolha, porque nós não precisaremos ter este distanciamento. Pode passar? Uma coisa importante, né? Que obviamente existem exceções à regra, né? Eu estou trazendo algumas delas, mas jovens com comorbidades, que tenham completado, por exemplo, que tenham alguma doença, que o médico determine que não é aconselhável o seu retorno, por qualquer um dos motivos, será respeitado. Então, sempre que houver algum atestado médico, alguma das condições de saúde com alguma fragilidade à Covid, obviamente, as escolas respeitarão isso, por isso a gente vai continuar com as atividades remotas também para os alunos que precisarem. Então, sempre, obviamente, aqui são alguns exemplos, né? Gestantes e puérperas, por exemplo, jovens com alguma doença específica também poderão manter-se ainda no remoto. Pode passar? E a partir do dia 3 de novembro, portanto, 100% obrigatória a presença de todos os estudantes simultaneamente nas nossas salas de aula, com a manutenção de aplicação dos protocolos. Isso é muito, 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 muito importante, gente. Obrigatoriedade de máscara continuará nos espaços escolares até o final do ano. Nós vamos continuar exigindo os demais protocolos. Por exemplo, pode passar, a gente vai continuar ainda com as pessoas sintomáticas, não devem ir à escola, por exemplo. O uso correto, obrigatório das máscaras. Aferição da temperatura permanece como uma regra. Manter a sala isolada, ou seja, só para aquela turma e arejada, né? Sempre com caso suspeito ou confirmado, notificar a UBS e registrar os casos no CIMED e manter a sala de aula sempre preparada, como foi feito desde o ano passado, essa preparação. Então, nós estamos mantendo aí as regras. Governador, esse é um passo muito importante. As crianças estão com uma série de déficits de aprendizagem, com uma série de problemas, inclusive psicológicos, depressão, ansiedade. Nunca
foi visto o que está sendo visto no mundo com esta geração, e a volta às aulas também é um processo constante e importante. Hoje é um passo fundamental que o Estado de São Paulo está dando, e obviamente dizer somente aos gestores municipais, aos secretários municipais, a gente vai ter reuniões nesses próximos dias, ajustando, alinhando todas as necessidades com a nossa própria rede, com os parceiros, com as redes municipais e também com as escolas privadas. Muito obrigado e bom dia a todos. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, minha pergunta é sobre esse retorno obrigatório das aulas. Antes, eu queria só confirmar um dado justamente nesse tema. Secretário, eu queria saber, hoje, quantos alunos já vão presencialmente às escolas, só para a gente ter uma comparação de impacto. Bom, esse assunto repercutiu o dia todo, na Rádio Bandeirantes, e sei que em outros veículos, muitos especialistas foram entrevistados, há divergências, tem especialistas que acham que é cedo, principalmente essa segunda etapa do distanciamento. Então eu queria saber o parecer da saúde, do comitê científico, do que justifique então, nesse momento já para a semana que vem, essa mudança. Obrigada. Mayra, vamos então ao Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo, e na sequência o Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do nosso Comitê de Saúde. Lembro, porém, que nenhuma atitude do governo em qualquer área, é feita sem antes ter o respaldo do Comitê de Saúde. Aqui não tomamos decisões unilaterais ou decisões que afrontem a área da saúde. Tomamos decisões que atendem a área da saúde. Rocieli? Bom, vamos lá. Primeiro, a frequência tem girado em torno de 65% a 70% dos alunos, o que deixa um número muito grande de alunos sem a frequência nas escolas. Aqui estou me referindo à rede estadual. Em redes municipais esse número ainda é maior, geralmente, falando de forma geral, não de uma rede específica. E, obviamente, nós temos o desafio, especialmente dos alunos que estão se evadindo. Não é nem que ele está indo, não está indo presencialmente, mas ele não está nem entregando as atividades. Então, quanto mais tempo nós demorarmos, pior será para essa geração inteira. Então, para aqueles que dizem, apenas para concluir a minha parte, porque a pergunta vai para a área da saúde, eu também acho um absurdo o Estado brasileiro não colocar a educação como prioridade absoluta. Nós estamos voltando e avançando em todas as áreas. Educação precisa, sim, ser prioridade. Com os números que nós temos hoje, nós temos, sim, segurança deste passo e, obviamente, estaremos acompanhando sempre com a área da saúde. Se a gente quer falar de futuro para esta geração, educação precisa ser prioridade. Obrigado, Rocieli. Concordando com você. Vamos agora ao Paulo Menezes, nosso coordenador do Comitê de Saúde, a propósito da pergunta feita pela jornalista Mayra de Jaima. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mayra. O Comitê Científico vem discutindo, analisando e dando o aval a todas essas medidas tomadas pela Secretaria da Educação. Eu quero chamar a atenção para que, na semana que vem, dia 18, o que muda é a obrigatoriedade de presença, mas não a regra do distanciamento mínimo dentro de classe que foi estabelecida de 1 metro. Nós temos acompanhado muito os números da Secretaria de Educação do ponto de vista de transmissão dentro das escolas. Não há nenhum indício, nenhum dado que mostre risco na atividade dentro das escolas. Então, nós entendemos que com esse avanço que foi mostrado aqui da vacinação, inclusive entre adolescentes que já têm a primeira dose, e os resultados dos indicadores que, particularmente, conforme mostra os números de internações diárias, nós continuamos com uma melhora progressiva, apesar da frequência da variante Delta no estado de São Paulo. Nós estamos muito convictos de que a necessidade dos estudantes supere muito a possibilidade de algum risco maior de transmissão nas escolas. Então, na próxima semana, há essa obrigatoriedade e só a partir de novembro é que nós vamos ter uma ligeira redução de distanciamento
dentro das classes em algumas escolas, já que em outras já se funciona normalmente porque há condição de manter esse distanciamento. Com o avanço da vacinação, nós estamos convencidos de que é possível sim, inclusive porque nós já estamos com praticamente todas as atividades de outros setores, com progressivo aumento de ocupação, e as crianças são aquelas que mais sofreram ao longo de mais de 1 ano e meio de pandemia, de não poder frequentar a escola, de forma que nós estamos convictos de que esse é o movimento que é necessário ser feito, até para que possamos começar 2022 com outra perspectiva para essas crianças. Muito obrigado, governador. Primeiro, para o secretário Rosseles, eu queria saber em relação às faculdades, aos cursinhos pré-vestibulares, qual que é a regra? Já tem uma regra definida? Vai acompanhar essa mesma que foi passada hoje para as escolas estaduais e municipais? Obrigado, governador. Bruna, obrigado pela pergunta. Em relação às universidades, a gente está fazendo uma última rodada, deveremos ter novidade para a próxima semana e vamos estar fazendo um anúncio específico em relação às universidades, porque ainda tem uma rodada de conversa com elas, com as privadas. Mas tem algumas regras que são distintas, né, em relação à educação básica. Por exemplo, universidades privadas, a parte de obrigatoriedade ou não deve ser regulada pelo Conselho Nacional e não pelo Conselho Estadual. Portanto, não caberia ao Estado dizer. O que o Estado poderá falar sobre isso caberá o distanciamento, quais são as regras. Lembrando que hoje eles já têm um percentual bastante elevado de possibilidades, né? Mas queria deixar registrado que, obviamente, ensino superior também deve ser priorizado, especialmente porque a formação despencará de qualidade no país dessas turmas, não por culpa dos estudantes, mas porque, obviamente, apesar de eu ser um grande defensor de tecnologia, nada substitui a presencialidade, especialmente na educação básica, mas também no ensino superior. Seguinte, só umas dúvidas técnicas, hoje focando em um único assunto da educação. O primeiro, vai ter regras específicas para o público infantil, para o público abaixo de 12 anos, que consequentemente não foi vacinado? Segundo, vocês pretendem, de alguma forma, lançar boletins, fazer divulgação de como isso tem repercutido, em especial nas escolas? Aí eu não sei se seria a pasta de educação ou a pasta da saúde, mas se pretende mostrar acompanhamento, se isso teve algum impacto nos casos e de que forma? Obrigado. Obrigado, Lucas. Ambas as perguntas serão respondidas pelo Rosselli. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Em relação ao infantil, na verdade, vamos separar. Educação infantil, de 0 a 6 anos, nós já não temos o distanciamento, porque você nem teria como fazer o trabalho, por exemplo, numa creche, né? Que distanciamento que você teria do cuidador? Então, obviamente, né, já não há que se falar disso. A vacinação não é o único fator para esta tomada de decisão. Aliás, ela é mais até para os adolescentes e adultos do que para as próprias crianças. As crianças nunca foram, nesta pandemia, fator de transmissão. Não há nenhum estudo que mostra que crianças são um fator preponderante de transmissão em nenhum lugar do mundo, especialmente as crianças mais jovens, inclusive quando afetadas pelo vírus, obviamente, inclusive, menos sintomáticas, com menos transmissão. Então, a nossa regra não é uma regra específica. Obviamente que para a criança que tiver alguma comorbidade, se ela tiver o atestado, aí ela não precisará ir presencialmente, caso a família não opte. Tem famílias que estão optando por mandar, porque o prejuízo à saúde da criança por não ir tem sido muitas vezes muito maior, porque está tendo problemas seríssimos, né, de depressão, inclusive de suicídios. Enfim, e em relação a boletins, a gente vai estar na semana que vem divulgando um BI que vai ser automático para toda a sociedade, para todos os casos confirmados e acompanhados pelas escolas. Então, o sistema que está sendo concluído estará publicado na próxima semana e será automatizado. Qualquer cidadão, vocês da imprensa, poderão estar acompanhando caso a caso dentro da Secretaria de Educação. Então, que é o que a gente está concluindo. E, obviamente, a gente também está de olho, né, destacando aqui o que a doutora Regiane já falou, que a gente trabalha assim em conjunto, obviamente, com esses números e confirmações, junto com a Secretaria de Saúde, com a equipe da doutora Regiane, e, obviamente, olhando os impactos, inclusive do sistema federal, dos regramentos e tudo mais, mas, obviamente, a gente vai estar divulgando sim, mas agora de forma mais automática a partir da semana que vem.
Boa tarde. Eu queria só um esclarecimento do Roscielli. Qual vai ser a regra de segurança nos horários de refeição dos alunos em que eles não vão usar as máscaras? Obrigado, Maria. Vamos lá. Nós estamos trabalhando com os mesmos protocolos anteriores. Primeiro, orientação de organização das bolhas de horários dentro, né? Então, por exemplo, desde sempre a gente tem organizado que os intervalos sejam intercalados. Então, obviamente, a gente continua com essa orientação. Retirada de máscara somente no momento da refeição, assim como está sendo feito em restaurantes e outros ambientes. Alimenta-se, tira a máscara. Fora isso, uso de máscara, inclusive mesmo nos ambientes de circulação, ambientes abertos de dentro da escola. Então, a orientação está sendo essa e, obviamente, a gente vai estar acompanhando sempre, encontrando melhores caminhos. Boa tarde a todos. Eu só gostaria que o secretário Roscielli respondesse de uma forma mais completa a pergunta do meu colega Lucas sobre esse monitoramento dos casos de Covid. O que vocês têm de números, né? No começo, com essa retomada, eu até acompanhei uma agenda do senhor na Zona Norte e vocês deram números de alunos contaminados e de funcionários das escolas contaminados. Qual é a realidade que a gente trabalha hoje? E os pais poderão acompanhar isso de alguma forma? Haverá um boletim semanal do número de casos registrados após essa retomada? E também eu queria perguntar para a doutora Regiane sobre estratégias para esse dia V. Eu acompanhei o primeiro dia e a adesão foi muito baixa, foi menos de 10% dos faltosos, atrasados, que vocês pretendiam atingir. Então, o governo estuda alguma mudança de estratégia para que a gente consiga vacinar mais gente do que a gente conseguiu vacinar no primeiro dia V? Obrigada. Obrigado, Isabela. Então, vamos à primeira pergunta com o Roscielli Soares e, na sequência, a Regiane de Paula, que é a nossa coordenadora do nosso programa estadual de imunização. Com você, Roscielli. Obrigado, governador. Obviamente, obrigado, Isabela, pela pergunta. Obviamente, a gente continua fazendo todos os nossos monitoramentos. Então, só para dar um exemplo de número que a gente vai estar divulgando com o próprio BI na próxima semana, incidência entre trabalhadores da educação no mês de março, semana 9, era de 44 casos para 100 mil habitantes, ou seja, a cada 100 mil, 44 casos. Na semana 35, lá em setembro, primeira semana de setembro, era de 7 para cada 100 mil. Ou seja, obviamente um comportamento, assim como a gente vê aqui todos os números de São Paulo, ainda melhor dentro do processo educacional. Uma incidência por 100 mil habitantes muito menor do que a população geral. Segundo, isso é a mesma tendência para estudantes, para se entender, estudantes de setembro foi 1 para cada 100 mil habitantes. Então, a gente está olhando para todos esses dados. Obviamente, como disse, a gente deve aguardar a atualização do sistema do CIVEP para que a gente possa confirmar os números, né? Como a doutora Regiane já destacou, mas o BI ele será aberto para toda a sociedade. Veja, pais, a imprensa, todo mundo poderá olhar automaticamente, acompanhar o monitoramento de casos confirmados, por exemplo, com estudantes. Lembrando que para cada caso confirmado não quer dizer que sejam casos relacionados com a própria educação. Isso é muito importante quando a gente fala de casos confirmados na educação, não são casos necessariamente, aliás, a maioria absoluta não são pegos dentro da escola, são pegos dentro de casa ou em outros ambientes, porque a gente monitora, os contactantes monitoram absolutamente todos os passos e, obviamente, continuamos com as ações preventivas. Então, será aberta a toda a sociedade, a gente vai estar lançando o site já na próxima semana. Aproveitando a oportunidade aqui no encerramento desta coletiva, você que está nos acompanhando, pelas imagens da TV Cultura, do SBT News, da Record News, da Band News e também dos portais, o UOL, o portal do Jornal Estado de São Paulo. Se você ainda não tomou a sua segunda dose da vacina e pode tomar, por favor, aproveite essa oportunidade neste sábado, de hoje, e principalmente no sábado, das 7 da manhã até 7 da noite, e receba a sua vacina. Qualquer posto de vacinação mais próximo da sua casa terá a vacina que você precisa, seja ela qual for. A AstraZeneca, a Pfizer ou a Coronavac, a vacina do Butantan. E tome a sua segunda dose para você ficar imunizado. E se você pode já tomar a dose de reforço, faça o mesmo procedimento. Vá a um posto de saúde e
tome a sua vacina de reforço. Lembre de levar a sua carteira de vacinação, leve com você e aplique a sua vacina. A vacina salva vidas. A todos que participaram da coletiva, aos meus colegas jornalistas, aos repórteres fotográficos, aos câmeras que aqui estão, meus colegas também, muito obrigado. A você que está em casa, um bom dia, se proteja, lembre, use máscaras ao sair da sua casa ou do seu trabalho, se proteja, faça as suas orações e seja feliz. Boa tarde a todos, muito obrigado.